Descubra o livro de Isaías, a revelação chocante que transforma fé e aliança em milagres divinos. No terceiro ano de Jeoaquim, o rei de Judá, Jerusalém estava repleta de corrupção e idolatria. O povo, em sua busca por segurança, se afastara da aliança com o Senhor e depositava sua confiança nos poderosos da Assíria. Em meio a esse clima de iniquidade e abandono da adoração verdadeira, surgiu Isaías, um homem profundamente espiritual, angustiado ao ver seu povo se afastar da fonte de toda a vida. Certa manhã, Isaías subiu ao templo, buscando consolo em meio à decadência que o cercava. Quando entrou, uma visão surpreendente lhe tomou os olhos. Anjos aclamando a santidade de Deus, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A atmosfera estava carregada de uma reverência indescritível. No auge daquela revelação, uma brasa viva foi tocada em seus lábios, purificando-o e chamando-o para ser o mensageiro do Altíssimo. Após essa experiência transformadora, uma batalha interna se instaurou no coração de Isaías. O temor de ser rejeitado por um povo que já não ouvia a voz de Deus o atormentava. Caminhando pelas ruas de Jerusalém, ele observava os rostos entristecidos e ouvia os sussurros de desesperança. Contudo, mesmo diante da corrupção que o cercava, o Senhor lhe oferecia mensagens de esperança. Isaías sabia que precisava falar, pois o juízo de Deus sobre Judá estava iminente, mas a restauração ainda era um vislumbre possível. Determinado, Isaías se dirigiu ao palácio do rei Ezequias. Encontrou um homem que, ao contrário de seus predecessores, tinha um coração voltado para o Senhor. O encontro, entretanto, era tenso. Ezequias se debatia entre a fé nas promessas divinas e a pressão de buscar aliados humanos em meio à nuvem de incertezas que pairava sobre Judá. Assim diz o Senhor: não temas as palavras que ouviste debaixo da bota do rei da Assíria, proclamou Isaías. Ele sabia que o recado não era apenas um aviso sobre o juízo, mas um chamado à ação, uma convocação para renovar a aliança e confiar naquele que tinha o poder de salvar. Em um momento de desespero, com as investidas assírias se aproximando, Ezequias se viu em um dilema, constatando que a sua relação com Deus poderia ser a chave para a salvação de Jerusalém. As palavras de Isaías eram uma centelha de esperança em um tempo marcado pela iniquidade, e o peso da responsabilidade crescia sobre seus ombros. O futuro de Judá estava entrelaçado nas promessas de um Messias que viria para estabelecer um reino de justiça. Mas, à medida que as ameaças se intensificavam, dúvidas e temores assombravam o povo. A fé de Ezequias, no entanto, poderia ser o fio de esperança que mudaria o destino da nação. Isaías e Ezequias se preparavam para um momento decisivo. No meio do caos, que erguiam suas vozes, a promessa de intervenção divina pairava como uma nuvem de esperança. Afinal, poderia a aliança renovada com Deus restaurar a confiança do povo e salvar Jerusalém de um destino sombrio? De continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé. Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A tensão aumentava à medida que as esperanças e medos se entrelaçavam em Jerusalém. Isaías e Ezequias se preparavam para enfrentar um clímax que poderia mudar tudo. O que Deus falaria a seguir? À medida que o sol começava a se pôr em Jerusalém, suas cores refletiam a pressão que crescia no coração do rei Ezequias. Ele se encontrava aos pés de Deus, buscando não apenas a salvação de sua cidade, mas a restauração da fé entre seu povo. No templo, Isaías, com seu espírito inquieto, olhava fixamente para os céus, esperando uma confirmação divina. Senhor, fala ao teu servo, clamou, sua voz carregada de urgência. Ele sentia que as estruturas de Judá estavam à beira do colapso, e cada segundo contava.
O eco da idolatria e da rebelião reverberava pelas ruas, e o peso dos juízos divinos parecia se aproximar como uma tempestade. De repente, a visão que antes o purificara, agora o despertou para uma realidade aterrorizante. Como naquela manhã gloriosa, ele voltou a ouvir a voz do Senhor, clara e poderosa. Isaías, vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. 2 Reis 25. A promessa era um bálsamo para sua alma, mas não vinha sem uma responsabilidade. O que significava acrescentar anos ao rei? E que escuridão se aproximava que exigia tamanha intervenção? Isaías se voltou para Ezequias, seus olhos brilhando não apenas com a luz da revelação, mas também com a sombra do temor. Ezequias, escuta, o Senhor ouviu o teu clamor, ele é fiel e enviará um livramento a Jerusalém, mas será um tempo de purificação e retorno à verdadeira adoração. O rei, que até então estava paralisado pela incerteza, sentiu-se reforçado pela fé. Contudo, a pergunta crucial estava nos lábios do povo: dizer verdadeiramente a quem confiar em seus destinos? Ezequias reuniu os líderes de Jerusalém. A cidade estava dividida entre aqueles que temiam a Assíria e aqueles que ainda confiavam em Deus. Ele sabia que a decisão deles não diz respeito apenas a uma estratégia militar. Havia uma guerra espiritual em jogo, e os céus estavam prontos para intervir. A palavra de Isaías tinha que ser proclamada por ele. Se o povo se voltasse novamente ao Senhor, confiante como em tempos passados, ele acreditava que o Senhor responderia com poder e misericórdia. Se nós abandonarmos os ídolos e clamarmos ao nosso Deus, Ele não nos abandonará. Ele é o nosso abrigo e fortaleza, pregou Ezequias, sua voz ecoando nas paredes do templo. Contudo, em meio a esse renascimento espiritual, os embaixadores assírios não descansavam. Um novo mensageiro chegou, trazendo palavras de desespero e burlamento. Quem confia a Ezequias em vosso Deus? Fez ele uma aliança com o Senhor apenas por motivos de fraqueza? Era um novo ataque ao espírito do povo, feito para gerar divisão e instigar o medo. Isaías, percebendo que a dúvida começava a fazer raízes novamente na mente do povo, voltou-se ao Senhor em busca de uma resposta ainda mais poderosa. Ele sabia que a verdade era a única defesa contra as mentiras do inimigo. A promessa ao rei deveria ecoar no coração de cada judaita, assegurando que o livramento não era apenas uma possibilidade, mas uma certeza divina. Preparem-se para testemunhar a salvação do Senhor, exclamou ele, sua voz retumbando com autoridade. Como testemunhas do viver, ele trará um sinal que fará abalar os fundamentos da terra. Todos saberão que há um Deus em Israel. As palavras de Isaías acenderam lampejos de esperança em corações ainda vacilantes. No entanto, as trevas estavam se aprofundando e uma tempestade espiritual se aproximava, trazendo consigo um desafio que poderia desferir um golpe mortal na fé do povo. Qual seria a próxima movimentação do Altíssimo? Qual era o plano que se desenrolava nas páginas do destino de Judá? Uma resposta vibrante ainda pairava no ar, pronta para encher as almas famintas de entendimento. Havia um mistério divino que aguardava a revelação, e Jerusalém estava prestes a entrar em uma fase de tribulação que, conforme a história do mundo já mostrara, poderia ser o prelúdio de uma transformação monumental. Assim que a noite se adensava sobre Jerusalém, uma inquietude se espalhou entre o povo. Enquanto os líderes discutiam estratégias de defesa contra os assírios, a voz de Ezequias ecoava em seus corações como um farol na escuridão. Voltemo-nos para o Senhor, o Deus de nossos pais. Ele não falava apenas como rei, mas como um homem que havia experimentado a mão poderosa de Deus em sua vida. Isaías, em seu espírito, percebeu a necessidade de um novo toque da presença divina. Na calada da noite, retirou-se para um lugar elevado, onde podia ver as estrelas sobre o vasto céu. Sua mente era um turbilhão de incertezas e intercessões, clamando a Deus por um sinal que unisse o povo e fortalecesse sua fé. Ó Senhor, que mais será necessário para que eles vejam a tua glória? Deite-se sobre nós a tua luz.
A súplica era fervorosa e, como resposta, chegou-lhe uma visão de fogo, corações ardentes e a cidade unida em louvor. No dia seguinte, a determinação de Ezequias era palpável. Ao amanhecer, ele convocou o povo para um jejum e congregação no templo. Os sacerdotes, imbuídos de temor e reverência, se prepararam para sacrificar ao Senhor. Venham todos, vocês que anseiam pela salvação. É tempo de abandonarmos nossos ídolos e voltarmos-nos para o nosso Deus. Ele é a nossa única esperança. As palavras do rei chamavam para uma renovação de aliança que poderia mudar o destino de Judá. Entretanto, mesmo com a esperança renascente, o espírito do medo era um adversário astuto. Os emissários assírios, percebendo a agitação de Jerusalém, intensificaram suas ameaças. Não deixem que Ezequias os engane, que Deus os livre. Ele não poderá salvá-los como fez com os outros reinos. Se ele é realmente poderoso, onde está a sua ajuda? A voz do porta-voz assírio era como veneno, inflamando a dúvida entre os habitantes de Judá. Isaías, ao escutar essas palavras perfidas, retirou-se para buscar direção mais uma vez. Senhor, inflama a coragem do teu povo, fortaleça-os nas promessas que fizeste. E na quietude da sua oração, ocorreu o que ele não esperava. O Senhor falou-lhe com poder. Isaías, não temas, eu estarei com o rei Ezequias nesta batalha, e os assírios conhecerão a minha grandeza. Levando essa mensagem ao rei, Isaías encontrou Ezequias no templo, cercado por líderes ansiosos. Ezequias, assim diz o Senhor, em nenhum lugar esta fortaleza prevalecerá. Eu enviarei um anjo que por uma noite cerrará as fileiras dos assírios, e na manhã seguinte a vitória será sua. A força das palavras de Isaías ecoou, trazendo um novo vigor aos que confiavam. As notícias de esperança se espalharam rapidamente. Os habitantes de Jerusalém começaram a se unir em oração, e no sagrado recinto do templo, clamores de adoração começaram a se erguer. Uma onda de fé tomou conta do povo, e a verdadeira adoração começou a florescer como o florescimento da primavera, em meio ao florescimento do inverno rigoroso. Mas à medida que a luz da manhã surgia, o diabo sussurrava em olhos descrentes, colocando espinhos de dúvida nos corações. E se esta não for a verdade? E se esta batalha nos levar à destruição e ao desespero? As chamadas de adoração eram ressentidas por aqueles que, embora cercados pela promessa, tampouco podiam ver além do horizonte de suas tristezas. Enquanto isso, no acampamento assírio, a incerteza também pairava. O comandante, atormentado por sonhos estranhos e de um pressentimento aterrador, tornou-se um refém do seu próprio medo. Algo se movia nas esferas espirituais e a mão do Senhor estava prestes a se manifestar. E assim, em Jerusalém, um tempo de decisão estava por vir. O povo estava em um ponto de inflexão. Qual deles? Aquele que crê nas lendas da derrota ou aquele que abraça a esperança na aliança de Deus? Um embate monumental se aproximava, e o destino de Judá estava atado a um plano muito mais profundo do que se podia imaginar. O que Isaías soubera mudaria não apenas suas vidas, mas ecoaria nas gerações futuras, revelando um desígnio oculto que os céus estavam prestes a revelar. Enquanto o sol se erguia sobre Jerusalém, a cidade sentia a tensão no ar como uma corda prestes a romper. Ezequias, com o rosto determinado, liderava o povo em orações intensas, suas palavras ressoando pela cidade. Senhor, nosso Deus, ouça nosso clamor, prepare o nosso coração para a batalha que está por vir e permita que a tua mão poderosa nos guie. O templo, antes sombrio, agora estava repleto de luz, iluminado pelo ardor da devoção. Os sacerdotes, com vestes sagradas, ofereciam holocaustos ao Senhor. O aroma do incenso subia como uma oração contínua ao céu. Isaías, em meio à congregação, sentia seu espírito ressoar com os louvores do povo. Era um tempo de expectativa, onde as promessas de Deus dançavam nos corações expectantes, de corações aflitos. Contudo, a pressão externa era avassaladora. Os assírios cercavam a cidade com suas legiões vastas, e suas vozes ecoavam ameaças que pareciam ameaçar a própria alma de Judá. Onde está o Senhor que os libertará?
Vocês confiam em promessas, enquanto nós temos espada e escudo. A sua cidade será reduzida a cinzas. Essas ameaças, como serpentes, infiltravam-se nas mentes dos habitantes. Ezequias sentiu o peso do desespero começando a se misturar com a fé. Ele dirigiu-se ao templo novamente, implorando ao Senhor por um sinal adicional de que sua presença estava com eles. No silêncio pesado que se seguiu, uma nova palavra do Senhor se fez ouvir através de Isaías. Ezequias, disse o profeta com uma voz firme e carregada de autoridade divina, assim diz o Senhor, não temas, por causa de mim, eu endurecerei o coração do rei da Assíria e o farei voltar. A noite que vem trará a resposta desejada. Eu lutarei por vocês, e o exército inimigo conhecerá a grandeza do meu poder. Essas palavras invadiram os corações aflitos como um bálsamo, trazendo conforto a muita gente. Mas o sopro do medo ainda pairava sobre alguns. Como poderiam confiar em um Deus que aparentemente parecia distante? E quando a noite finalmente chegou, os rumores de estrondos e ruídos à distância preencheram o ar, parecendo ecoar uma contenda cósmica. No acampamento assírio, a atmosfera mudou de confiança para inquietação. Os soldados que antes riam e zombavam do Deus de Judá, agora observavam a escuridão se aproximar. Ninguém parecia entender a aura sombria que caía sobre eles. Uma sombra deslizava pelo campo dos assírios. Um espírito maligno emanava de cada canto, uma presença sobrenatural que se estabelecia no meio do acampamento, o que abalou até mesmo os mais valentes. Os líderes, que se reuniram para discutir a queda de Jerusalém, estavam agora envolvidos em discussões de terror e premonição. O que se aproximava não era apenas um exército, mas a ira de um Deus que, não sendo honrado, agora se preparava a agir. Enquanto isso, em Jerusalém, a cidade orava em uníssono, clamor reverente subindo em fé. Ezequias, agora mais encorajado, se voltou para o templo com renovada determinação. Em seu coração, ele colocou toda a confiança nas promessas feitas pelo Senhor através de Isaías. Uma batalha, não apenas física, mas espiritual, estava prestes a ocorrer. Conforme os momentos se desenrolavam, as estrelas pareciam tremer no céu, claramente assinalando que algo sobrenatural estava por vir. Isaías, ainda em jejum e oração, sentiu uma urgência crescer dentro de si. Percebeu que a resposta de Deus não viria apenas como derrota dos assírios, mas como uma nova revelação do caráter do Senhor. Seria necessário um sinal de que ele era, de fato, o Santo de Israel. A noite se tornava densa, e logo, ao soar da primeira hora, um clamor ressoou no céu. E o que seria uma noite de desespero se tornaria uma demonstração visível da soberania de Deus. O desfecho estava prestes a se revelar, mas também um novo mistério começava a desdobrar-se. O que em breve aconteceria não só mudaria o presente, mas redefiniria a própria aliança de Deus com seu povo. Mas, como a tempestade se aproximava, uma pergunta ecoava em cada coração. Até onde a fé pode nos levar? O que Deus está prestes a revelar sobre suas promessas e seu poder? E assim, a batalha aos olhos do homem se tornava uma guerra nas alturas, onde o futuro de Judá e a fidelidade do Senhor estavam interligados como nunca antes. Quando a escuridão tomou conta do céu, um profundo silêncio caiu sobre Jerusalém, como se a cidade contivesse a respiração diante do que estava por vir. As vozes da congregação, até então elevadas em fervoroso louvor, agora eram apenas sussurros. Olhares aflitos se encontravam, buscando ânimo em meio à incerteza, mas havia uma certeza tranquila que permeava o templo: o Senhor estava ali. Isaías, como vidente das promessas divinas, deixou de lado quaisquer incertezas e adentrou o templo, onde a luz do altar iluminava sua figura exaltada de sabedoria. Ele fez uma oração silenciosa, seus lábios movendo-se enquanto clamava ao Senhor por revelações a respeito da iminente calamidade. Repentinamente, uma presença gloriosa envolveu a sala. Isaías viu um brilho resplandecente que não era deste mundo e sentiu-se compelido a se prostrar. Senhor, murmurou ele, manifesta teu poder, que as palavras que me deste não sejam apenas eco, mas um forte alicerce para o teu povo. Na mesma hora, o acampamento assírio fervilhava com uma estranha inquietação.
Os antigos guerreiros, conhecidos por suas temíveis conquistas, agora estavam invadidos pelo medo. Eles se olhavam com olhos de incerteza, tanto quanto sentiam a presença escura que ameaçava seus corações. Com um vento cortante, peculiar a uma tempestade, a noite se arrastava com uma força aterrorizante. Ezequias, confiante nas promessas do Senhor, convocou o povo para uma última reunião no pátio do templo. Em meio a todos estava um murmurinho de esperança e temor. Em suas mãos estava o rolo da lei, que continha as promessas de Deus. "O Senhor é nossa luz e nossa salvação", exclamou ele, a voz firme ecoando através da penumbra. Assim que a audiência se aquietou, Ezequias deliberou: "Não temam a voz que clama de fora. A nossa confiança não está em armas, mas em Deus, que entrou em convênio conosco. Ele nos prometeu que não seríamos abandonados." Ele fez uma pausa, observando a reação dos rostos expectantes. Isaías ergueu-se, deixando o peso da revelação tomar conta de sua alma. Chegou mais perto, sua voz como um trovão envolto em misericórdia. "Assim diz o Senhor dos Exércitos: hoje trarei a luz em meio às trevas. Observem e vejam, porque a salva do Senhor é poderosa." As palavras reverberavam como um eco profético, e um brilho começou a aparecer ao longe, ressaltado na escuridão do horizonte. Era o princípio de uma queda sem precedentes sobre aqueles que desafiavam o Deus de Israel. A cidade prendeu a respiração. Aqueles em Jerusalém sentiam a presença do Senhor aproximar-se. Enquanto as palavras do profeta flutuavam no ar, um rugido ensurdecedor irrompeu do acampamento assírio. A noite se tornava inquieta e os guerreiros começaram a chorar, levantando suas vozes em desespero. Foi como se as forças sobrenaturais que cercavam Judá se tornassem um mar em fúria, inundando o acampamento inimigo com terror, enquanto ecos de vozes clamavam por perdão entre os assírios. No templo, Ezequias e o povo se uniram em oração fervorosa, clamando em adoração. Em suas almas, um renovo se levantava. "Ó Senhor, nós confiamos em Ti." A atmosfera estava imersa em expectativa, como se os céus se abrissem para revelar a glória de Deus. Enquanto isso, um colapso parecia arrasar todo o plano de conquista assírio. Na escuridão, luzes dançantes pareciam irromper sobre o acampamento, e aqueles que assistiam, perplexos, percebiam que um milagre estava prestes a acontecer. "O que Deus está prestes a fazer não se compara a nada que já vimos", gritou Ezequias, enquanto o povo se unia em um clamor triunfante. Mas no profundo coração da cidade e do acampamento, o grande mistério de Deus apenas começava a se revelar. E assim, a questão pairava no ar: que grande libertação está prestes a acontecer em decorrência da fiel adoração de seu povo? Até onde as promessas de Deus nos levarão nesta noite? Eis que, naquele momento de intensa expectativa, a escuridão tomou uma nova forma. Uma sombra mais densa pairava sobre o acampamento assírio, e os soldados, que antes eram destemidos, agora se viam encurralados pela malignidade que lhes atravessava a própria carne. O clamor de desespero quase ensurdecedor ecoava, enquanto a verdade da presença do Senhor se manifestava com grande pavor sobre os que estavam em rebeldia. Por trás de cada sombra, a mão de Deus operava em silêncio, revelando o pleno cumprimento das palavras de Isaías. Eis que Deus se levanta para brigar por si mesmo. Não será por armas ou por poder, mas pelo seu Espírito que Ele fará grandes coisas em nossas vidas. A noite trará dia e a angústia se converterá em alegria, proclamou o profeta, suas palavras ressoando como um trombeta no ar pesado. No templo, as vozes de Ezequias e do povo se uniram em um poderoso cântico. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Cada voz, carregada de temor e esperança, era um fio luminoso que tecia a gloriosa tapeçaria do plano eterno do Senhor. Enquanto entoavam louvores, sentiam que o próprio Deus estava inclinando os céus para ouvir cada súplica. A intensidade da oração do rei chamava os anjos de Deus a mobilizar-se, e uma onda de força sobrenatural transpassava as fronteiras de Judá. Enquanto isso, um anjo do Senhor se preparava para descer.
Embora não visível aos olhos humanos, sua presença era sentida como um tremor na terra e um abalo nas montanhas. Algo grandioso estava prestes a acontecer. No acampamento assírio, passaram-se minutos que pareciam horas e os guerreiros se olharam enquanto a tensão enchia o ar. O líder, um comandante temido e respeitado, começou a delirar, murmurando palavras incoerentes, como se a loucura tomasse conta de sua mente. "O que é isso? Estamos cercados por sombras? Deus de Israel está aqui!" gritou ele, seus gritos se perdendo na noite, sendo engolidos por uma escuridão mais profunda. De repente, uma luz irrompeu em meio aos gritos e o que parecia um exército intransigente se transformou em um bando de fugitivos, aterrorizados e confusos. "Quem pode resistir a ele? Quem é como o Senhor?" ecoou a voz de Ezequias, enquanto o temor do Senhor preenchia os corações do povo que assistia. Então o céu se rasgou e uma voz ressoou como o som de muitas águas. "Acalma-te e reconhece que eu sou Deus." Foi a ordem que atravessou as nuvens, alimentando a confiança dos que invocavam ao Senhor. Uma súbita luz clareou toda a extensão do acampamento inimigo, revelando o espectro do juízo divino que se aproximava. Os guerreiros assírios, completamente paralisados, começaram a entrar em pânico, abandonando suas armas e fugindo como se fossem folhas levadas pelo vento. Assim, a viagem de opressão que haviam imposto ao povo escolhido se converteu em um retrato de derrota e desamparo. Enquanto a fumaça da batalha se dissipava, Ezequias olhou para o altar, onde a luz da presença de Deus continuava a brilhar. O rei reconheceu que as palavras de Isaías eram de fato as chaves da vitória. "O Senhor entregou em nosso favor e os céus testemunharão", expressou ele, com lágrimas nos olhos e esperança no coração. Mas a noite ainda não havia terminado, e a plena revelação de Deus estava prestes a ser mais uma vez desdobrada. Um mistério se formava no horizonte, pois na escuridão do acampamento assírio, um remanescente de homens, atribulados e atormentados, começaram a se reunir. O que eles não sabiam era que a soberania de Deus tinha um plano ainda maior, um propósito que tocaria gerações em busca de libertação e restauração. E o que ocorrerá a eles na aurora do dia seguinte? Que mais revelações o Senhor tem guardadas? A cidade de Jerusalém aguardava ansiosamente, imersa em perguntas reverberantes, enquanto caminhava para o dia que mudaria para sempre sua história. Enquanto a escuridão ainda envolvia o acampamento assírio, um silêncio carregado de expectativa se instalava sobre o povo de Jerusalém. Os ecos da batalha haviam se dissipado e o vento, antes carregado de gritos de desespero, agora trazia consigo um aroma de esperança renovada. Ezequias, com o coração pulsando de gratidão, virou-se para a congregação que o cercava. "Por isto, aguardamos com expectativa. O Senhor fez maravilhas em nosso meio." As palavras do rei reverberaram entre o povo, e cada coração, aflito antes, agora pulsava com a certeza dos feitos de Deus. Mas ainda há um mistério que devemos desvendar. O dia está por se romper, e o que ele fará a seguir? Enquanto a luz do amanhecer começava a romper no horizonte, as sombras de confusão e medo ainda pairavam sobre os guerreiros assírios. Com os corações acelerados e as mentes perdidas, um grupo de soldados se reuniu à margem do acampamento, seus olhos arregalados em terror. Eles não podiam compreender como o exército que estava prestes a consumi-los agora se encontrava em rota de fuga, dominado por uma força sobrenatural. "Estaremos todos perdidos?", murmurou um homem, a voz trêmula e cheia de ansiedade. "O Deus de Israel é verdadeiramente poderoso e temos agora a condenação sobre nós." Mas havia um entre eles que começou a recordar as palavras dos antigos profetas, aqueles que haviam falado de um Deus que não abandonava o seu povo, que prometia libertação e redenção. "Olhem para nós, não somos mais soldados, mas testemunhas do poder do Altíssimo. Se pensarmos em reconhecer a Ele, talvez haja salvação", ele declarou, sua voz se elevando acima do murmúrio crescente. Porém, seus compatriotas estavam paralisados pelo medo, incapazes de ouvir a mensagem de esperança. Naquele momento de desesperança, Deus chamou um anjo.
Impelido pela voz do Senhor que ressoava nos céus, o mensageiro divino começou a descer, trazendo consigo uma nova declaração de alvorada para o povo de Judá, mas também uma palavra de aviso aos que se opunham a ele. Na esperança e na crueza daquele amanhecer, a cidade de Jerusalém aguardava também. Enquanto os louvores subiam ao céu, uma nuvem de expectativa enchia o santuário. Afinal, o que significava a retirada dos assírios? Era uma vitória meramente física ou algo mais profundo estava em jogo? Ezequias convocou os sacerdotes e levitas. Preparem o povo para o que está por vir. Não é apenas a nossa libertação física que desejamos, mas a experiência da intervenção divina em nossas vidas. Ele sabia que um sentido mais profundo da aliança estava se formando, e a soma disso era as promessas de Deus, arquitetas de redenção que se estendiam para gerações futuras. Do alto, a voz do Senhor tornou-se forte e clara novamente. Não temei, pois eu estou convosco. A promessa que fiz a Abraão ainda permanece, e agora vocês verão as verdades que se desdobrarão diante dos seus olhos. Uma força avassaladora preenchia o templo, enquanto os sacerdotes preparavam o ambiente sagrado. À medida que o dia se desnudava da noite, uma nova realidade começava a se manifestar, e mais a ser revelado. Para onde nos guiarás, ó Senhor? O povo murmurava, com temor e expectativa, sabendo que o poder do Senhor não se restringia apenas ao que tinham visto, mas ainda estava prestes a se desvelar em grande esplendor. E assim, enquanto ora e canta, a cidade de Jerusalém se encontrava à beira de um novo começo. O futuro estava entrelaçado com a fidelidade de Deus, e quando o dia finalmente amanhecesse, a pergunta ressoaria em cada coração: qual é o próximo ato do Senhor, o autor da nossa história? A aliança confiável estava prestes a brilhar com uma luz mais intensa, revelando um plano soberano que mudaria não só Judá, mas o mundo. No raiar do dia, um novo brilho iluminou as ruas de Jerusalém. A cidade, antes consumida pela angústia e pela incerteza, agora pulsava com a expectativa de um renascimento. Ezequias, revestido da coragem que vinha de sua fé no Senhor, caminhou até a ampla praça onde o povo se reunia. Seu olhar percorria os rostos que, antes desolados, agora refletiam esperança. Ele sabia que a presença do Senhor estava se manifestando de maneira poderosa e que um novo capítulo da história de Israel estava prestes a ser escrito. Escutem, filhos de Judá, proclamou Ezequias, sua voz ecoando por todas as direções. O Senhor, que nos prometeu proteção e libertação, não está longe de nós. Ele está presente neste lugar e suas promessas não falham. Uma onda de murmúrios aprobatórios correu pela multidão, como um rugido distante de um mar em convulsão. Enquanto isso, no acampamento assírio, a confusão continuava a crescer. Relatos de eventos estranhos começaram a circular entre as tropas. Um dos soldados, após ter uma visão que o atormentou, levantou-se e se dirigiu ao líder do acampamento, Senaqueribe, em um tom alarmado. Senhor, algo sobrenatural está acontecendo. Os deuses de Israel, que nunca sussurramos, estão se movendo entre as sombras. Senaqueribe, cético e endurecido pela arrogância, respondeu com desdém: Não temas o barulho do medo. Os deuses que servimos são mais poderosos que esse povo. Temos um exército, somos a força. Contudo, em seu íntimo, a dúvida começou a fazer morada. A pressão crescente do temor e dos relatos de acontecimentos estranhos começavam a corroer sua confiança. De volta a Jerusalém, um grupo de profetas se reunia em oração, buscando direção do Senhor. Entre eles estava Isaías, o enviado de Deus, que se postou em pé com uma mensagem fervorosa. Creiam, povo de Judá, pois o Senhor fará algo glorioso em nossas vidas. Ele levantará sua mão contra nossos inimigos e os fará retroceder. Assim como no passado, quando o mar se abriu, hoje ele se manifestará mais uma vez. Ouvindo isso, o povo, agora tomado pela fé renovada, começou a clamar em adoração, suas vozes unidas em um hino que atravessava os céus. Seu amor é eterno, sua fidelidade nunca falha. As palavras enchiam o ar com um eco da aliança divina, levando a atmosfera a se revestir de santidade. Mas no acampamento assírio, algo estava prestes a romper com a realidade. Uma sombra começou a atingir o acampamento. Coração de seus guerreiros, um terror incomum, como se a própria terra tremesse sob seus pés.
Os olhos vidrados de medo refletiam a impotência diante de uma batalha que não podiam compreender. E enquanto o pânico se alastrava, uma visão aterrorizante tomou conta do líder assírio. Um exército de luz que se erguia contra ele, guiado por poderosos arautos celestiais. Ezequias, o Senhor já decidiu, bradou um dos profetas, olhando profundamente nos olhos do rei. O inimigo não prevalecerá. Prepare-se, pois a mão do Altíssimo trará um milagre que mudará o curso da história. O verdadeiro plano de Deus começava a se desdobrar, e Ezequias sabia que um tempo de revelação e milagres estava à porta. Firmemos nossos corações na verdade do Senhor, pois a vitória não virá pela espada ou pela lança. Ele é nosso refúgio e fortaleza. Então, enquanto o sol se erguia mais alto, um novo mistério pairava no ar. O que exatamente Deus estava prestes a fazer? A resposta estava prestes a explodir nos corações, uma ação divina que ecoaria através dos séculos. Assim, crentes e incrédulos, tanto em Jerusalém quanto entre os assírios, esperavam ansiosamente, ao mesmo tempo alegres e aterrorizados. O expediente do céu se movia, e o desfecho do plano soberano de Deus estava prestes a ser revelado. Qual será a profecia que se cumprirá nesta manhã de milagres? As muralhas da fé aguardavam ansiosas a resposta do Senhor, que poderia transformar o desespero em uma gloriosa nova realidade. Enquanto o dia avançava sobre os céus de Jerusalém, a multidão continuava a cantar hinos de esperança, seus corações unificados na espera do que estava por vir. Ezequias, cercado pelo fervor do povo, sentia uma presença singular inundando a praça. A confiança em Deus parecia palpável, como se o próprio ar estivesse impregnado de promessas divinas. Isaías, com uma luz de determinação em seu olhar, dirigiu-se ao rei. Acorde, Ezequias, o Senhor nos ordena que preparemos um culto solene, pois ele está a caminho de nos libertar das garras do opressor. Mande que nossos sacerdotes se purifiquem e apresentem ofertas de louvor ao nosso Deus, pois os cânticos de vitória precedem a batalha. A proposta de Isaías ecoou fortemente, e o rei rapidamente convocou os sacerdotes. A expectativa de um milagre começava a se transformar em ação. Um sacrifício foi oferecido, e a fumaça das ofertas subiu aos céus, simbolizando a entrega do povo a um Deus que nunca os abandonaria. As vozes se elevaram em um clamor coletivo que se tornava um coro de fé. Entretanto, à distância, em meio às tendas assírias, uma inquietação perceptível invadia a multidão. Relatos de pesadelos, visões sinistras e uma sensação de iminente destruição pairavam no ar, como uma tempestade prestes a desabar. Senaqueribe, tentando controlar a situação, reuniu seus generais em uma tenda adornada, à luz de uma lanterna tremulante lançando sombras sobre seus rostos. Que insensatez é essa? Disse o rei assírio, sua voz grave carregando indignação, de se deixar levar por fábulas de um povo aterrorizado? Mostrem-me que golpes são capazes de trazer a vitória. Temos o poder de nossas armas e uma quantidade de soldados que é impossível de ignorar. Entretanto, o pânico começava a se alastrar. Em uma madrugada repleta de anormalidades, estrondos vindos da terra e ventos frios trouxeram uma inquietação sinistra aos soldados assírios. Enquanto isso, em Jerusalém, os fiéis continuavam a buscar a face de Deus. Oração e intercessão por libertação tornaram-se a ordem do dia. Subitamente, em meio às orações fervorosas, uma nuvem de intensidade e glória começou a se formar sobre o templo. A atmosfera estava carregada de expectativa, e a fé do povo se concentrava em um momento sublime de revelação. A palavra de Deus estava prestes a manifestar-se, trazendo conforto às almas que clamavam pela salvação. Escutem-me, povo de Judá, declarou Isaías, sua voz se elevando acima do clamor. O Senhor fará um ato magnífico e em breve revelará sua mão poderosa. Preparem-se, pois assim diz o Senhor, aquilo que é impossível aos homens é possível para mim. As palavras do profeta ecoaram como um trovão nos corações expectantes. Todos sentiram um impulso de esperança e fé, como se as muralhas da cidade começassem a vibrar com a presença de Deus. Enquanto um novo dia surgia, um silêncio sobrenatural cobriu temporariamente o acampamento assírio.
No que parecia uma pausa prolongada, Senaqueribe e suas tropas olhavam para o horizonte, descrentes e temerosos. As visões e avisos de suas espiões agora pareciam mais ameaçadoras do que nunca. O pânico deles estava apenas começando a se manifestar. Em Jerusalém, a unidade do povo se intensificava ainda mais. Todos estavam imbuídos de uma profunda consciência da soberania de Deus. Fiquemos firmes na verdade, pois nosso Deus é um Deus de alianças, proclamou Ezequias, sua voz ressoando com convicção. Assim diz o Senhor, eu não abandonarei meu povo. Portanto, à medida que as horas se desenrolavam, o Senhor estava prestes a fazer algo que deixaria todos estarrecidos. Havia uma batalha aguardando, mas não era o tipo de guerra que os seres humanos compreendem. Os desígnios do Altíssimo estavam em plena execução e as respostas estavam ocultas nas nuvens da providência divina. O que o Senhor manteria em segredo e revelaria a seguir? O curso da história de Judá e de todo Israel estava nas mãos de Deus. E à medida que a luz começava a se filtrar através das nuvens, o povo de Deus sabia que um destino glorioso aguardava. O desfecho de um plano que revelaria mais do que a salvação, mas a própria natureza do Deus que eles serviam. No resplendor da alva, Jerusalém acordava com a expectativa pulsando no ar. As vozes de adoração ecoavam pelos pátios do templo, como um hino de fé vibrante que subia ao céu. Ezequias, com o coração audacioso e mantendo seus olhos fixos no Senhor, preparava o povo para receber a promessa de um livramento divino. Reúnam todos os sacerdotes e levitas, ordenou, sua voz ressoando com autoridade. É tempo de renovações, de restaurar o altar do nosso Deus. Enquanto os líderes do templo se mobilizavam, Isaías aproximou-se do rei, seus olhos ardendo com a paixão do propósito. O Senhor fez-me um aviso, Ezequias. Ele está prestes a agir e a história de Judá não será mais a mesma. A urgência em suas palavras carregava o peso de uma profecia. A cidade inteira respirava a incerteza. E, no entanto, havia um fervor crescente entre o povo. Preparar-se, é tempo de buscar o Senhor com todo o coração, clamou Isaías. O povo, em resposta, tomou posições ao redor do templo, suas vozes se misturando em uma sinfonia vibrante de louvor. Enquanto isso, no acampamento assírio, Senaqueribe tentava manter a ordem entre seus soldados. Relatos de eventos inexplicáveis continuavam a se proliferar. Soldados estão perdendo a coragem e o pavor da cidade está alcançando os nossos corações. Assim falava um de seus generais, agitado e inquieto diante da possibilidade de uma força invisível se mover contra eles. Senaqueribe, embora bravateiro, começou a sentir o peso do medo que se infiltrava entre suas tropas. Enviem espiões, temos que descobrir o que está acontecendo, ordenou Senaqueribe, suas palavras transparecendo um desespero oculto. De volta a Jerusalém, as preparações para o sacrifício estavam em pleno andamento. Os sacerdotes em consagração ofereciam holocaustos ao Senhor, a fumaça subindo como um símbolo da entrega. A congregação, unida em adoração, clamava por intervenção divina, sentindo a presença de Deus cada vez mais palpável entre eles. Ezequias, em um momento de forte comunhão com o Senhor, implorou: ó Deus, que as forças desta terra e do céu se unam por nós em um clamor coletivo, a nossa esperança está em Ti. Nesse momento, um silêncio profundo envolveu a cidade, como se o céu contivesse a respiração. Então, uma voz ecoou, profunda e poderosa, como um trovão: olhai e vede a minha salvação. Eu levantarei um sinal entre as nações. Era a voz do Senhor que quebrava o silêncio, ressoando em cada coração que anelava por sua fidelidade. O povo, em resposta, caiu de joelhos, conscientes de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. No campo assírio, uma onda de incerteza tomava conta, e os soldados começaram a ouvir murmúrios de terror. Vimos relâmpagos à distância. O que serão? Poderíamos estar cercados por entidades além da nossa compreensão? As vozes perseguiam-se, refletindo um pânico natural. Mas em meio ao tumulto, o comandante tentava restabelecer a disciplina, embora sua própria fé estivesse sendo desafiada. Preparem-se para o que está por vir, gritou ele, seus olhos obviamente inquietos.
No entanto, em seu peito, uma sensação de desespero começava a se formar, como se um manto negro cobrisse as sombras do seu coração. À medida que o sol começava a ascender mais alto no céu, novos sinais começaram a surgir. Em Jerusalém, uma brisa fresca e suave começou a soprar. Ezequias e Isaías, percebendo que o tempo se aproximava, uniram-se em fervorosa oração. Ó Senhor dos exércitos, prepare o caminho da justiça neste dia de libertação e revelação. Enquanto isso, no acampamento assírio, um evento sobrenatural estava em andamento. Os soldados começaram a ouvir gritos de pavor entre si, piores do que antes, ecoando na escuridão que começava a se abater sobre eles. Estamos enfrentando a ira de um Deus que não conhecemos, ressoava entre eles, gerando um pânico sem precedentes. Possuído pela revelação de que estava vivendo algo além de sua compreensão, Senaqueribe finalmente percebeu que a compostura do exército assembleano estava se desfazendo. Voltemos ao povo, precisamos de um sacrifício para aplacar a fúria desse Deus, gritou ele, sua voz reverberando com uma sinceridade sem precedentes. Enquanto tudo isso se desdobrava, Isaías no templo clamava com fervor que cada membro da comunidade se unisse em orações. A salvação vem do Senhor, Ele não deixará o seu povo à mercê do inimigo. Nossa fé será testada, mas, neste dia, conhecem qual é nosso Deus. E o dia chegou ao seu clímax. A luz de Deus rompia como um trovão nas sombras do acampamento assírio, e uma presença soberana se fez sentir. Ezequias, seguro em sua mensagem profética, estava muito consciente de que o que se desenrolava poderia mudar o destino de todos. Estamos destinados a testemunhar um ato de libertação como o mundo nunca viu. Os sopros de esperança uniam-se em clamor e adoração, preparando os corações para o agir de Deus. Mas enquanto a luz do dia começava a brilhar com força crescente, uma pergunta inesperada surgiu. Que revelações irão acontecer quando a luz se eclodir sobre a escuridão? O que o Senhor tem reservado para aqueles que se mantêm fiéis em meio aos ventos tempestuosos? O fechamento do dia prometia não apenas a libertação, mas a plena revelação do caráter de Deus, revelando um plano soberano que mudaria a história de Judá e que ecoaria por gerações.